Desde los comienzos, la gente ha sido consciente de Dios. Eles lo podiam sentir, aunque eles não lo podiam ver, e sempre estavam pedindo em seus diferentes idiomas quem era e onde iba a ser encontrado. Quem é Deus? Les perguntaram seus sábios. Ele é o mais perfeito de los seres, foi a resposta. Pero que aspecto tiene? Ele tem um corpo como nós outros? Não, ele não tem um corpo. Ele não tem olhos para ver, nem manos para trabalhar. Não tem pés para caminhar, pero ele lo vê todo e lo sabe todo, incluso nossos pensamentos mais secretos. E onde está? Ele está en el cielo e en la terra. Ele está em todas as partes. E que pode fazer? Todo lo que ele quiera. Pero lo que ha hecho Dios en realidad, lo que ha hecho es todo lo que me ha pasado. Él es el creador y maestro que lo ha hecho todo. Y todas las cosas que Él ha hecho obedecen a su voluntad. Él cuida y provee para todos ellos y mantiene la totalidad de su creación en la más maravillosa armonía y orden. En princípio, só existia Deus, puesto que ele era completamente perfeito e feliz, não havia nada que ele necessitava. Sin embargo, de sua bondade, ele eligiu criar a existência, os céus e a terra, todo o que é visível e todo também o que não é visível. Uno tras outro, ele hizo a luz, as estrelas, o cielo e a terra com suas plantas e animais. Por último, ele hizo el hombre. El hombre, como los animales, estaba hecho de partículas de la tierra, pero Dios lo ha hecho diferente de los animales, y como Él mismo, en su cuerpo, sopló una alma que nunca se iba a morir. Muita gente pensou que isto era só um cuento. Como é possível que alguém sem ojos e manos pode fazer as coisas? Se Deus é um espírito que não pode ser visto, ou tocado, ou escuchado, como que poderia haber hecho as coisas como as estrelas que brilham por cima do mar, o qual estão sempre em movimento, o sol, as montanhas, o vento? Como podia um espírito fazer os pájaros e os peces? Los árboles, las flores y el aroma que desprenden a su alrededor. Talvez poderia hacer as coisas invisíveis. Pero como poderia ser el mundo visible? Está muy bien, pensaram. Decir que Deus está em todas as partes, pero quem ha puesto sus ojos en él? Como podemos estar seguros de que ele está em todas as partes? Le dicen que é el maestro de todo el mundo, pero por que deveríamos crer? E realmente parece impossível. Nós, os que temos manos, não podemos fazer essas coisas. Assim como é possível que alguém que não tem manos lo pueda fazer? Como podemos imaginar a los animales e a las plantas e a las rocas que estão hechos por Deus? Os animales não entendem quando hablamos com eles. Assim que como íbamos ser obedientes? Ou os ventos e o mar e as montanhas, eles podem gritar? E gritar e agitar os braços, pero não se pode escuchar porque eles nem sequer são vivos e desde luego não vão obedecer. Sim, assim é como nos parece, pero como se verá, todo lo que existe, se tem vida ou não, em todo lo que hace e por el hecho mismo de estar aí, em realidade obedece a la voluntad de Deus. As criaturas de Deus não sabem que estão obedecendo. Os que são inanimados simplesmente seguem existindo. Os que têm movimento e vida seguem vivendo. Sin embargo, cada vez que o vento fresco cepilha sua mejilha, sua voz, se pudiéramos ouvi-lo, está dizendo: Senhor,
yo obedezco. Cuando el sol sale por la mañana y los colores del mar resplandeciente, el sol y sus rayos están susurrando, mi Señor, yo obedezco. Y cuando ves un pájaro en el vuelo, o una fruta que cae del árbol, o una mariposa revoloteando sobre una flor, las aves, el árbol y la fragancia que sale de la flor, são todos repetindo as mesmas palavras. He oído, Senhor, e eu obedeço. Ao princípio houve caos, e as tinieblas estavam sobre a faz del abismo. Deus dijo, hágase la luz. E houve luz. Antes disso, não era mais que uma imensidade de espaço sem princípio nem fim, indescritivelmente oscuro e frio. Quem pode imaginar a imensidade, esse oscuro e frio? Quando pensamos em escuridão, pensamos em la noite. Pero nuestra noche seria como um sol brilhante em comparação com a oscuridão. Quando pensamos em frio, pensamos em el hielo. Pero el hielo é positivamente caliente se se compara à frialdade do espaço. E o espaço que separa as estrelas. Como caliente se podia dizer como um horno de fogo ardente de que nadie pode escapar del calor. E neste vacío incomensurável de la luz fria, a oscuridade se ha criado. Parecia algo assim como uma vasta nube, com fuego, lo qual inclui a todas as estrelas que estão no céu. Todo o universo estava nessa nube, e entre as mais pequenas estrelas estava nosso próprio mundo. Pero não eram estrelas. Hasta esse momento não havia nada, salvo a luz e o calor. Tão intenso era o calor que todas as substâncias que nós conhecemos, como o hierro, o ouro, a terra, as rocas, a água, existiam como gases, tão insubstancial como o aire. Todas essas substâncias, todos os materiais de los que a terra e as estrelas estão compostas de luz e calor. Um calor que haria que nosso sol hoje se sintira como um troço de hielo. Esta furiosa nube ardente de la nada se movia em la imensidade del espaço de congelação, que também foi la nada, pero infinitamente mais grande. La massa de fuego não era mais grande que uma gota de água en el océano del espaço, pero esta gota contiene la terra e todas as estrelas. Como esta nube de luz e calor se moveu através del espaço vazio, pequenas gotas caíam de ella. Se você hace pivotar el agua de um vaso, algo del contenido va junto e el resto se rompe em gotas separadas. As incontáveis estrelas são como essas pequenas gotas, só que em lugar de cair, se estão movendo constantemente, todo el ano em el espaço, de tal maneira que nunca poderiam contar. São milhões de quilômetros, de um ao outro. De hecho, algumas estrelas estão tão lejos de nós que levam milhares de anos para que sua luz llegue hasta nós. ¿Sabes como viaja a luz de rápido? ¿Qué tú crees? ¿Será? Pues mira, la verdad es que es mucho más rápido. Viaja a 186.000 kilómetros por segundo. Imagínate lo rápido que es. Isto significa que em um segundo se pode viajar 7 vezes ao redor do mundo. E sabes lo grande que é o mundo? Se tivéssemos que conduzir 100 quilômetros de forma contínua durante todo o dia, toda a noite, sem parar, nos levaria mais de 10 dias para cobrir esta distância. E, sin embargo, a luz la cubre 7 vezes em um segundo. Chasquea os dedos e já te habrás dado a volta à Terra 7 vezes. Assim, se pode imaginar hasta que ponto
algunas dessas estrelas são, que toma sua luz 1 milhão de anos em chegar hasta nós. Então, há tantas estrelas que os científicos han calculado que se cada uma de elas fosse um grano de arena, todas as estrelas juntas cobririam todos os estados de Virgínia a Nova York, hasta a altura de 200 metros. Uma dessas estrelas, um desses pequenos granos de arena, entre os miles e miles e milhões de granos de arena, está em nosso Sol e uma parte milionésima deste grano é a Terra, uma mota invisível de nada. Uno não pensaria assim. O Sol não se vê tão grande, pero isso é porque está muito lejos. A luz do Sol tarda uns 8 minutos em chegar hasta nós. E se nós vamos a viajar a mesma distância em 100 km por hora, nos toma um pouco mais de 106 anos para alcançar o Sol. De hecho, o Sol é 1 milhão de vezes mais grande que a Terra. O Sol é tão grande, pero tão grande, que só uma de suas llamas poderia conter 22 terras. Mira, este é o Sol. E nosso planeta Terra, te vou a girar um pouco que assim lo puedes ver melhor. Não quero estar do outro lado. Este é o Sol. Estas são as llamas que tem a seu alrededor. E o planeta Terra é este puntito que está aqui. Mira, este pequeno puntito que está aqui. Para que veas como o Sol é muitíssimo maior que a Terra. Quando a vontade de Deus chamou as estrelas à la existência, não havia nenhum detalhe que não houvesse planeado. Cada troço de universo, cada partícula que poderíamos pensar demasiado pequeno para importar, se lhe deu uma série de regras a seguir. Para as pequenas partículas, que eram como o humo, o vapor, que só podem ser distinguidas como a luz e o calor, se mueve a uma velocidade fantástica. Lhe digo, à medida que se enfria, vendrás mais e mais pequeno. E assim, à medida que se enfriavam e se moviam cada vez mais despacio, aferrando-se cada vez mais cerca el uno del outro, foram ocupando menos espaço. As partículas assumiram diferentes estados que o homem denominou sólido, líquido e gaseoso. Sólido, líquido e gaseoso. Todo o que nós sabemos que é um gás, um líquido, um sólido, qual dos 3 estados que está neste momento, depende de lo quão caliente está ou de lo quanto frio que pode estar. E é como se dijera Deus: assim harás fluir e estender-se, llenando cada hueco, cada grieta em seu caminho. Vai empurrar hacia abaixo e hacia los lados, pero nunca hacia arriba. É por ello que aunque podemos poner nuestras manos en el agua, no podemos ponerlos dentro de una roca. E para los gases, dijo, sus partículas no se van a adherir entre sí en absoluto. Pueden moverse libremente en todas las direcciones. Pero a medida que as partículas eram tão diferentes indivíduos, que não ligou a ser sólido, líquido, gás, tudo ao mesmo tempo, a certa temperatura, alguns permaneceram sólidos, outros se converteram em líquido e outros se converteram em gasosos. E assim, mientras obedecia às leis, a pequena gota de água de la nada se converteria em nosso mundo. La massa ardente que iba girando e girando sobre si mesma ao redor do Sol em el tremendo frio del espaço. À medida que passava o tempo,
el anillo exterior de esta masa comenzó una danza, la danza de los elementos. Las partículas que se encontravam en la parte más externa se convirtieron en frío y se encorreram. Ao amontonar juntos, se apresuraram a la tierra, pero tão pronto como se acercaram a la parte más caliente, se convirtieron en caliente y hasta se fueron otra vez. Como pequeños ángeles, foram subindo como cubos de água caliente e regressavam com um pouco de hielo. Então Deus lhe deu uma série de instruções. Cada uma dessas diminutas partículas se lhes ha dado um amor especial por certas partículas e uma aversão especial a certas outras. Alguns foram atraídos por um e outros por outros. E assim, igual que os seres humanos. A vezes nós nos sentimos mais atraídos por algumas pessoas e a vezes não nos sentimos para nada atraídos por outras. E assim se formam a si mesmos nos diferentes grupos. En el estado sólido, Dios ha hecho que las partículas se aferraron tan juntas que es casi posible de separarse. Y ellas forman un cuerpo que no se altera la forma de que se aplica la fuerza. Si una pieza se rompe, las partículas todavía se adhieren entre sí. Si, por ejemplo, si tú intentas astillar un pedernal, va a seguir siendo las piezas sólidas de pedra. Quando se tratava de líquidos, Deus dijo: "Você deverá manter unido também, pero não tão de cerca, de modo que você não terá nenhuma forma de si próprio e se estenderá sobre a outra." La dança de los elementos. Que maravilhoso é e tão sencillo. Se você se converte em algo caliente, se expande. E se expande, se expande, se expande. Hasta que se converte em algo mais ligeiro. Então se vai elevar hacia arriba como uma burbuja de aire no agua. Pero se você se converte em algo frio, então se encorre e cai como um grano de arena e se hunde hasta o fundo de um estanque. Debido a esta lei, a Terra se cambiou gradualmente a partir de uma bola de fogo e a Terra se foi transformando em aquilo que nós conhecemos. Esta foi a lei que as partículas radiantes diminutas obedeceram, mientras bailavam suas danças. Partículas a minuto para ser visto ou sequer imaginado, pero lo suficientemente numeroso como para ver produzido o mundo. Durante cientos, miles, milhões de anos, esse baile se incendiou. Finalmente, as partículas se estabeleceram como bailarines cansados e um tras outro se converteram primeiro em líquido e depois em sólido. Como ligaram a ser líquido ou sólido, alguns deles se uniram a outros, a los que se sentiram atraídos e se formaram novas substâncias. Los más pesados fueron más cerca del corazón de la tierra, y los más ligeros flotaron por encima de ellos, como el aceite flota en el agua. Vale, vamos a hacer aquí la demostración de lo que ocurrieron con los líquidos, ¿vale? Aqui temos 4 tubos de ensaio. En el primero tenemos aceite. A ver,
Aqui temos aceite. En el segundo temos mel. E no terceiro tubo temos água. Corremos o quarto e colocamos. Aqui temos o aceite. Aqui temos a miel. Puedes ver. Aqui abaixo está a miel. E agora colocamos o água. Bueno, quizás deveria de haber usado uma água colorida, pero não sei se dá para apreciar. Aqui abaixo está a miel, essa parte mais oscura. Aqui o aceite, que é mais clarito. E o água aqui arriba. Se formou uma espuma muito fina, como a pele que se forma em la leche quando se herve e logo deixamos esfriar. Parecia como se a terra hubiera tomado alguma forma, pero os elementos dentro de la pele eram todavía muito calientes. Se sentiam atrapados, queriam sair. Que podiam ser de outra maneira? Tinham que seguir a lei de Deus. Se usted es caliente, se expande. Não havia lugar para expandir-se, e assim que estalhou, rompendo a pele, e formou-se como que uma peleia terrível. Os vulcões. El agua que se formou em la superfície se volvió imediatamente em vapor e se foi como el material caliente salió del interior de la terra. Também houve cenizas. Belo de nubes se formou para cobrir a terra para que nadie pudera ver lo que estava passando. El sol sentia vergüenza deles. Com o tempo, os combates se cessaram. Tudo se enfriou. Más e más. Gases que se formaram se transformaram em líquidos, más e más. E mais líquidos se transformaram em sólidos. E a terra mesma se contrajo e se convertiu em algo arrugado, como uma manzana vieja, quando los deixamos dentro de um armário. Las arrugas são as montanhas e los huecos, os oceanos. ¿Por quê? Como as rocas se haviam enfriado, el agua era capaz de volver a la terra. E assim que llovió por muito tempo. E el agua, seu líquido, llenou os huecos e las grietas que encontrava em seu caminho. E assim se formaram os oceanos. Por cima deles se quedou el aire que respiramos. E la nube havia desaparecido. El velo se havia retirado. E o sol podia outra vez volver a sonrir a sua hermosa hija, a terra.
rocas, água, aire, sólidos, líquidos, gases. Hoy, como ayer y hace millones de años, las leyes de Dios son obedecidas de la misma manera. El mundo gira alrededor de sí mismo y da vueltas y vueltas alrededor del Sol. Y hoy, así como hace millones de años, la Tierra y todos los elementos causantes y compuestos cumplen sus tareas, susurrando a una sola voz: Señor, hágase tu voluntad. Nosotros obedecemos.